Acenda a luz aqui para nós poder enxergar aqui. Irmãos, às vezes a gente está num tempo assim de louvor assim que e a gente gostaria que o tempo parasse, né? Não sei se você já chegou a essa conclusão assim que tem uns momentos assim de louvor que parece que a gente queria que ficasse ali, né? A gente queria que o tempo parasse ali. Ou que fosse para sempre desse jeito, né? E eu não sei qual que é a sua conclusão hoje, assim, mas hoje foi a sensação assim, que eu tive ali, né? Puxa vida, Senhor. Vamos fazer uma tenda aqui para cada um de nós, uma para o Senhor, e vamos ficar aqui que tá bom demais, né? Mas nós temos uma promessa que um dia nós vamos estar louvando diante do Senhor. Restaurados, completamente salvos, libertos do poder do pecado, do poder da morte. E eu creio que aí isso vai se concretizar. Poderemos estar diante de Deus, louvando ao Senhor todo o tempo. Queria compartilhar alguma coisa assim sobre unidade, sobre comunhão, sobre a nossa vida de relacionamento. Em dezembro do ano passado, eu comecei a estudar um material bem joia. Na verdade, é um livro. Algumas coisas que eu vou compartilhar aqui, eu pensei desse livro também. Fala sobre a unidade da igreja, sobre a unidade do corpo de Cristo. E antes disso, a gente assim, sem entender muito, né, a gente começou a construir uns espaços aqui para trás para a gente. Na verdade, a gente não sabia por que a gente estava construindo, mas agora a gente já está entendendo que a gente quer promover mais esse tempo de unidade, de comunhão. E então está sendo feito ali um quiosque, já está com a armação pronta, já foi comprado o telhado, vai ser feito um piso, vai ser feita uma churrasqueira, um espaço para a gente gastar mais tempo juntos. Depois parece que vão sair mais algumas coisas ali, que os irmãos aí estão planejando. E dia 26, é 26, senhor? Marcos? Vocês que são os caras das agendas. Porque é o seguinte, nós temos 2 camaradas aqui que cuidam da agenda, é o Marcos e o Cione, tá, pessoal? Dia 26, que é o último domingo, né? A gente vai passar o dia junto aqui, então anotem na sua agenda, não marque compromisso. A gente vai ter a reunião pela manhã, vamos almoçar junto. Quem sabe a gente já vai até poder estrear aquele espaço junto ali para tomar um tereré, para estar junto, para tomar um chimarrão, para conversar, para orar junto. Esse primeiro não vai ser aqui, né? Desculpa. Viu? A agenda é deles, por isso que eu estou falando para vocês, né? Mas enfim, a gente vai estar junto, tá? E eu queria que a gente olhasse, irmãos, João capítulo 17, que é essa oração aqui conhecida, né? Onde Jesus, ele ora pelos discípulos, né? Ali no 16, ele vai fazendo assim como se fosse uma despedida. Ele vai dizendo, olha, a hora está chegando, né? O meu tempo está chegando. Tem um versículo que ele fala assim, olha, vocês vão me deixar sozinhos, mas eu nunca estou sozinho, porque o Pai sempre está comigo. Isso no 16 ainda, né? Que palavra profunda dessa, né? Como Jesus, ele não tinha dúvida nenhuma da paternidade de Deus. Ele sabia que ele iria ficar sozinho na cruz. Ele sabia que todos seus companheiros iriam abandoná-lo. Ele sabia que ele ficaria só, totalmente só. Mas ele falou assim, eu nunca estou sozinho, porque o Pai está comigo. Como a gente precisa entender isso, né? Como a gente precisa
entender que, independente de qualquer frustração, independente de qualquer coisa que venha nos faltar, o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos. Mas no 17, depois ele dá esse tom assim que o tempo ali estava chegando, ele ora pelos discípulos. Então o capítulo 17, ele começa dizendo assim: tendo dito essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe destes. Amém? Deus deu autoridade para Jesus dar a vida eterna para todos os homens e mulheres que Deus deu a Jesus. E a pergunta é: a sua vida foi entregue a Jesus? Se a sua vida foi entregue a Jesus, Jesus dá a você autoridade para ter a vida eterna. Olha que poder que tem aqui nesse versículo 2. Eu vou ler de novo, ó. Jesus falando para o Pai: pois lhe deste autoridade sobre toda a carne. Então, Deus deu para Jesus autoridade sobre toda a carne, para que Jesus dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é essa. Aí ele explica o que é essa vida eterna: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, que conheçam o Pai como o único Deus verdadeiro, e a Jesus quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me destes, e eles receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Você se vê inserido aqui, nesse versículo? Você se vê aqui incluso nisso aqui? Vou ler de novo, versículo 9. Eu rogo por eles. Nós estamos aqui nesse grupo. Esse eles aqui, nós fazemos parte desse grupo aqui. Eu rogo por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus, e neles eu sou glorificado. Então, amados, nós pertencíamos a Deus, Deus nos deu a Cristo, Cristo nos deu a vida eterna, e em nós Jesus é glorificado. E uma das grandes maneiras do Senhor ser glorificado em nós é quando nós nos amamos uns aos outros. E esse é o assunto da noite. Quando nós amamos uns aos outros. Ah, Jefferson, é fácil amar uns aos outros? Não, não é fácil. Mas quando nós amamos uns aos outros, nós glorificamos a Cristo. Nós cumprimos esta palavra. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo e eu vou junto para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então veja bem a oração de Jesus.
Jesus está dizendo que ele não ficaria no mundo, mas que nós ficaríamos aqui neste mundo. E Jesus pede ao Pai que o Pai nos guarde no nome de Jesus. Esse nome que foi dado a Jesus pelo Pai. Para que nós possamos ser um. Assim como o Pai e Jesus, o Filho de Deus, são um só. Para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Irmãos, esse versículo aqui, ele está querendo cair em desuso. Nós estamos vivendo um tempo tão atormentador. Nós estamos vivendo uma era tão maligna, que o versículo 14 do capítulo 17 do Evangelho de João, ele, se nós não estivermos vigiando, ele pode cair em desuso nas nossas vidas. E o que ele diz aqui? Pois não são do mundo, Jesus falando que nós não somos do mundo, assim como ele não é do mundo. Nós precisamos lembrar disso, que nós não pertencemos a este mundo. Amém? Nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos a esse sistema que está estabelecido. E nós não podemos andar conforme o ritmo desse mundo. As nossas escolhas, as nossas decisões, elas não podem ser com o mesmo curso deste mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então Jesus, ele repete novamente, no versículo 16, as mesmas palavras do versículo 14. Santifica-os na verdade. Então nós somos santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ontem nós teve um irmão do Pará, que agora está servindo a Deus. Aonde, Daniel? Na Indonésia. Eu fiquei, acho que umas 2 horas da tarde vendo sobre a Indonésia e esqueci da Indonésia. Esse irmão, ele está servindo a Deus na Indonésia. E ele faz um trabalho lá de tradução da Bíblia. Lá eles têm, parece que 700 idiomas, lá, 700 línguas, e dialetos, não sei o quê. Então é bem trabalhoso isso. E as pessoas, irmãos, elas se convertem somente ao ler a Bíblia. E eu achei interessante, ele estava sentado ali na caixa ali, e ele falava assim, olha, é mais fácil eu dar a Bíblia e falar para ela ler a Bíblia, do que eu querer pregar para ela, porque por conta da cultura, do idioma, e às vezes até eu atrapalho o processo de conversão. Então é uma situação deles lá, Então ele entrega a Bíblia, a pessoa lê a Bíblia, e a pessoa crê em Jesus e recebe a salvação. Então é isso que Jesus está dizendo aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E por que eu falei que o versículo 14 e o versículo 16, ele está querendo cair em desuso na vida da igreja, ou pelo menos na vida de uma parte da igreja. Porque hoje, irmãos, a igreja ela tem um aspecto de mundo dentro dela. Sim ou não? A igreja, na forma geral, a igreja no mundo, no planeta,
ela tem um aspecto do mundo que está dentro dela, que foi trazido para dentro dela. Porque nós esquecemos de olhar para esta palavra que diz que nós não somos do mundo, assim como Jesus não é do mundo. Quando a gente vai para a palavra e a gente lê, e a gente entende que nós não somos do mundo, porque Jesus, o nosso Senhor, não pertence a este mundo, isso nos santifica. É a palavra da verdade que nos santifica. E se nós não estamos sendo santificados, se nós estamos permitindo que o mundo entre nas nossas vidas, é porque nós não estamos indo para a palavra que nos santifica. Então nós precisamos ir para a palavra que nos santifica. A verdade de Deus, a palavra de Deus. Jesus falou que a tua palavra é a verdade. E essa verdade, ela nos santifica. Né? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu rogo não somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, como Jesus é eterno, ele é o grande eu sou, o Senhor ele já orou por todas as gerações de discípulos. Jesus não orou somente por aquela geração de discípulos, mas ele já orou por todas as gerações de discípulos. Então ele orou por nós. Amém? Glorioso isso, né? Glorioso isso, né? Então a gente não pode, mas ninguém ora por mim. Pô, Jesus já orou por você. Né? Não somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Cremos em Jesus? Então ele orou por nós. Certo? E aí, irmãos, tem aqui um objetivo, entre tantos objetivos, entre tantos propósitos dessa oração, tem um aqui que é muito forte. Tem um propósito de santificação, tem um propósito de glorificação, que o Senhor seja glorificado em nós, mas o que eu queria fortalecer nessa noite é esse propósito. O Senhor orou por nós também, por esse propósito, que está no versículo 21. O Senhor orou para que todos sejam um. Então Jesus ora por unidade. Jesus ora por unidade. E quando Jesus é crucificado naquela cruz, entre tantas as coisas, o Senhor é crucificado para pôr fim em todas as nossas discórdias. Amém? Você crê que o poder da cruz pode colocar fim em todas as nossas discórdias que nós temos nos nossos relacionamentos? Eu creio. Eu creio, porque esse mesmo poder ressuscitou a Cristo dos mortos. E se ressuscitou a Cristo dos mortos, tem poder para resolver as nossas discórdias. Amém? Então, Jesus, ele ora ao Pai para que nós sejamos um. Eu sei que muita gente não gosta disso, mas vou falar para você olhar para o lado. Olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás, olha para frente. Jesus orou para que todos sejamos um. Todos nós sejamos um. E aí, Jesus ele tem um modelo desta unidade. Jesus ele dá aqui para nós uma referência. Como que nós vamos ser um? Como é que vai ser esse negócio? A nossa unidade, qual é o modelo da nossa unidade? Que modelo de unidade que nós vamos seguir? Ele complementa ali na segunda parte do versículo. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu
em ti. Esse é o modelo de unidade. Esse é o padrão de unidade que Jesus ora ao Pai para que aconteça conosco. O mesmo padrão de unidade que Ele e o Pai têm. E ainda com um objetivo, para que o mundo creia que tu me enviastes. Irmãos, esse versículo ele é poderoso, ele é lindo, é um texto maravilhoso, mas ele é um texto carregado de uma responsabilidade muito grande de cada um de nós. Porque esta palavra está dizendo que o mundo vai crer que Deus enviou Jesus para salvar esse mundo através da nossa unidade. Então, quanto mais unido nós estivermos, mais nós revelamos a Cristo e mais nós revelamos o poder da salvação que há em Cristo. E quanto mais dividido nós estamos, quanto mais separados nós estamos, quanto mais discordados nós estamos, mais dificuldade as pessoas lá fora têm para enxergar em nós Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E Jesus ele continua dizendo assim: eu lhes dei a glória que tu me desses, para que sejam um. Irmãos, Deus deu a Cristo glória. Jesus ele foi glorificado. Jesus ele pegou essa glória e nos deu. Olha aí, eu lhes dei a glória que tu me deste. Jesus está falando para o Pai. Pai, o Senhor me deu uma glória, eu dei aos meus discípulos, para que eles sejam um, como nós somos um. Então há uma glória, há um poder de unidade que Jesus transfere a nós. E aí o 23, novamente, ele fala aqui desse modelo de unidade. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes como também amaste a mim. Olha o que a unidade revela, irmãos. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que tu me destes, para que vejam a minha glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a dar-lhe a conhecer o teu nome, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Então essa é a oração que o Senhor fez, com alguns propósitos, com algumas cargas. O Senhor Jesus, ele orou por nós. E uma dessas cargas é a unidade. É que nós possamos ser um. Então, irmãos, nós temos um relacionamento vertical com o Pai, né? Até o Alisson falou isso hoje, né? Nosso tempo de adoração, né? Para a gente não se preocupar com quem estava do nosso lado, mas que a gente olhasse para cima, né? Mas nós temos um relacionamento horizontal. E esse relacionamento horizontal, ele é demais de desafiador. Esse relacionamento horizontal, ele só é possível por causa da cruz. Se não fosse a cruz, esse relacionamento não seria possível. Por quê? Porque nós somos diferentes. Porque nós somos cheios de manias. Porque nós somos inflados de ego. Porque o pecado original bagunçou com a nossa natureza. O salmista fala que, ele diz assim: nasci em pecado concebeu minha mãe.
Então essa é a natureza humana, essa é a história do homem. E esse pecado no qual todo ser humano nasce, ele provocou um caos no ser humano. E por isso nós temos um desafio nos relacionamentos. Mas como eu falei antes, Jesus foi crucificado para colocar fim nas nossas discórdias. Amém? E talvez você vai dizer, mas você não conhece a minha discórdia. E nem com quem eu tenho a discórdia. Não interessa, amados. Jesus morreu na cruz para colocar fim nas nossas discórdias. Amém? Então, diante dessa realidade, nós não podemos voltar aos nossos círculos de relacionamento, aos nossos diversos círculos de relacionamentos. Nós temos vários círculos de relacionamento, né? Quem é casado é o casal, né? E ali começam os desafios dos relacionamentos. Começa com os casais. Depois entre pais e filhos. Aí vai abrindo esse leque na família, né? Quem que na política aí não brigou aí com parente, né? Com primo, né? Vai dizer que foi só eu. Foi nada. Você também deve ter arrumado uma encrenca aí. Já consertou? Eu já fui atrás de fazer meus consertos. Você que se vire com os teus, né? Mas vai abrindo esse leque de relacionamento. Aí nós temos os nossos ambientes de trabalho, nós temos a vida de igreja, que é desafiadora. Então, irmãos, nós não podemos voltar para esses círculos de relacionamento e continuar com as nossas discórdias. Nós não podemos continuar debatendo o quanto estão certos ou errados os nossos irmãos, os nossos colegas de trabalho, aqueles que estão à nossa volta. Por quê? Porque na cruz, as nossas discórdias, elas foram cravadas na cruz. E nós não temos direito de ir lá e arrancar. E dizer, não, isso aqui não dá para resolver. Por isso, por isso, por isso. Ao contrário, irmãos, a nossa posição ela deve ser o quê? Bom, se o Senhor Jesus pregou a minha discórdia na cruz, então se eu ainda estou vivendo em discórdia, então eu preciso ser pregado na cruz agora. Eu preciso ir para a cruz. Mas o fato é, irmãos, e aqui é algo assim que é uma realidade que eu quero assim dividir com vocês, porque isso veio ao meu coração e pesou, no primeiro momento, pesou muito para mim. E eu queria dividir essa carga com vocês. A verdade é que nós investimos muito mais tempo julgando e condenando. Olha que terrível que é isso. Nós gastamos muito mais tempo julgando e condenando do que amando. Pode pegar o teu dia, pode pegar a tua agenda e pode marcar. A gente gasta mais tempo julgando e condenando do que amando. Então nós precisamos começar corrigindo isso. Porque, irmãos, há um gatilho maligno na nossa alma, no nosso ser, que de longe a gente vê os defeitos das pessoas. De longe a gente vê o erro das pessoas. De longe a gente vê as falhas, e a gente aponta, e a gente julga, e a gente se torna juiz. E o único que é justo, juiz, é o Senhor. Então, nós dispensamos uma energia muito maior em julgar e em condenar do que amar. E nós precisamos virar isso. Nós precisamos inverter isso. Nós precisamos fazer o caminho contrário, nós precisamos começar a gastar energia amando as pessoas. Amando as pessoas. Porque é por isso que Jesus orou. É por essa unidade que ela demanda desse amor. Aí eu anotei aqui desafiando a gente a fazer uma avaliação. Avalie honestamente a quantidade de tempo que você gasta com troca de informações, com ações, com pensamentos
né? Então são informações, são conversas, são ações, são pensamentos de críticas, de julgamento, de condenação, em relação à quantidade de tempo que a gente gasta amando. Como que eu posso gastar o meu tempo amando alguém? É ligando. Viu, você está bem? Como é que você está? Você está precisando de alguma coisa? Você precisa de um serviço? Você está precisando de ajuda hoje? Você precisa de oração? Você está bem? Você amanheceu bem? Faz um mimo, leva alguma coisa, leva um presente, não sei. Inventa aí um jeito de amar a pessoa, de servir a pessoa, de revelar Cristo para essa pessoa. Mas a verdade é, irmãos, que nós gastamos muito mais tempo. Avalie. Infelizmente, é uma realidade que nós temos vivido. A gente gasta muito mais tempo. A gente troca informação, a gente age, a gente pensa. E isso está muito mais ligado à crítica, julgamento e condenação do que propriamente a gente amando as pessoas. Então, a gente precisa mudar essas práticas. O nosso principal dever para com o nosso semelhante não é criticá-lo. O nosso principal dever é amá-lo. Nós vamos ler aqui alguns textos, você vai ver isso. O nosso principal dever é amar as pessoas. Nós temos um débito de amor uns pelos outros. Está lá em Romanos 13, capítulo 8. Paulo ele traz uma orientação dizendo o seguinte, que nós não devemos dever nada uns aos outros, a não ser o amor. E depois nós vamos ler uns textos, e eu queria que você prestasse atenção nisso, sabe por quê? Porque é o seguinte, a gente foi criado numa cultura de ensino, em que nós fomos ensinados a tremer. E não está errado, a gente tem que tremer mesmo. Nós fomos ensinados a tremer diante de ordens da palavra de Deus relacionadas, por exemplo, à imoralidade sexual. Quando nós lemos alguns versículos que falam de imoralidade sexual, a gente presta atenção, procura se cuidar, procura ter uma vida reta. Mas quando nós lemos versículos que falam sobre a unidade, nós não damos o mesmo valor. Nós não temos o mesmo coração. Nós não trememos diante de um versículo quando ele fala de unidade. Infelizmente, irmãos. Infelizmente. Então é por conta desse comportamento que nós produzimos frutos que não são bons. É por conta de não prestar atenção nesta palavra que é a verdade e que vai nos santificar e que vai nos dar a capacidade de viver uma vida de unidade com os nossos irmãos, porque nós não estamos dando atenção para a palavra de Deus, é que nós não produzimos os frutos de amor, mas nós produzimos frutos de condenação. Nós produzimos outros tipos de fruto, como eu falei aqui, né, de crítica, de julgamento, porque nós não estamos dando a atenção devida quando a palavra de Deus fala conosco acerca da unidade. Como nós vimos aqui no capítulo 17 do Evangelho de João, que o mundo, ele vai crer quando nós formos um. A nossa unidade revela Cristo. E aí, amados, o que acontece? Deus não pode estar contente com isso. Deus é aquele pai que ele está triste em ver como eu trato meus irmãos. Quem tem 3 filhos aí? 4? Então quem tem 3, 4 filhos, quem tem 2 também. Um não, né? Porque não dá para brigar sozinho, né? Mas como o coração de um pai fica triste de ver os seus filhos naturais brigando uns com os outros. É ou não é, gente? Quem levantou a mão aí? É a tristeza para um pai quando ele sabe que os irmãos lá de sangue não se dão. Que os irmãos vivem em guerra, vivem em batalha. Que um trai o outro, que um fala mal do outro. Irmãos, esse é o coração de Deus. Quando nós não amamos, nos amamos uns aos outros.
entristece o coração de Deus. E aí, amados, então a nossa falta de unidade traz essa tristeza ao coração do Pai. A igreja fica escandalizada com isso, de forma geral. Nós escandalizamos os nossos irmãos quando nós não amamos os nossos irmãos. O mundo está confuso com isso. As pessoas aí fora, elas estão olhando para nós como filhos de Deus. As pessoas que não têm revelação de Deus, elas olham para nós como filhos de Deus e elas dizem, puxa vida, estão brigando lá. Que chato isso, né? Que ruim isso. Então traz confusão lá fora. E o pior disso, irmãos, é que a nossa falta de unidade, isso aqui é sério, pode, não estou trazendo julgamento sobre a vida de ninguém, mas pode ser um sinal que o Espírito Santo não está em nós. Porque o Espírito Santo, ele produz unidade. Então pode ser um sinal que o Espírito Santo não está em nós, ou que o nosso ego é tão grande, é tão gigante, que está sufocando, que está apagando o Espírito Santo. E Paulo traz um conselho para a igreja de Tessalônica, que nós precisamos nos cuidar, para não apagar o Espírito de Deus que está em nós. Então a nossa falta de unidade pode ser um sinal, ou que nós não temos o Espírito Santo, ou que nós estamos sufocando o Espírito Santo por conta do nosso ego. Então isso é sério. Vou ler aqui esse texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Se você quiser ler, fique à vontade. Ele diz assim, ó. Agora vos rogamos, irmãos, que recebais os que trabalham entre vós, os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Tende paz entre vós. Exortamo-vos, irmãos, também que admoesteis os insubmissos, consolais os desanimados, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua outrem mal por mal. Segui sempre o bem, uns para com os outros, e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, pois essa é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito Santo. Na sua versão aí pode estar, não apagueis. Tem alguém aí que fala para não apagar? Tem alguma outra versão aí? Vocês estão aí, pessoal? Tem alguma outra versão aí? Leia. Não atrapalhe, não apague, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retém o que é bom, e aí vai. Então, irmãos, nós podemos atrapalhar o Espírito Santo. Nós podemos apagar o Espírito Santo. Nós podemos sufocar o Espírito Santo no que se diz a unidade por conta do nosso ego. Agora, como é que nós vamos resolver isso, que é um problema, né? Apesar que a gente não poderia chamar de problema, né? Temos que chamar de pecado, né? Como é que nós vamos resolver esse pecado, irmãos? Que nos assola, que está à nossa volta, né? Jesus falou que o diabo está à nossa volta querendo nos tragar, né? E o pecado está à nossa volta. Esse caminho, que é o caminho da unidade, é um caminho de humildade. Porque a cruz, ela é humilhação. Não sei quem que estava falando aí esses dias aqui, acho que foi ontem aí, né? Que a gente estava falando, né? Que quando a gente assiste alguns filmes, algumas cenas da crucificação, né? O ator lá que representa Jesus, ele ainda usa uma bermudinha assim, né? Uma pequena roupa lá da época. Mas na verdade as pessoas eram crucificadas nuas na cruz.
na maioria das vezes. Então o pessoal estava debatendo isso aí, eu achei interessante, é um negócio que eu nunca tinha prestado atenção. A cruz é um lugar de humilhação. E se as nossas diferenças foram vencidas na cruz, o caminho da unidade é um caminho de humilhação. De humilhação mesmo, irmãos. Agora, se Jesus foi humilhado, se Jesus que é Deus, se aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, aquele que criou essa galáxia e todas as outras galáxias e sustenta todas as coisas, se ele se dispôs a se humilhar, eu creio que também nós podemos nos expor a nos humilhar. E às vezes a unidade, amados, ela precisa de muita humilhação. Às vezes a unidade, ela precisa de pagar um preço alto. Que talvez eu vou precisar pagar esse preço para que entre eu e aquela pessoa a paz reine. É o que Paulo fala assim, ó, tende paz entre vós. Falar é fácil, mas promover isso é um caminho de humilhação, de humildade. Mas Jesus, ele ensinou isso para nós. Mateus 11, 28, ali aquele texto que fala, aprendei de mim, sou manso e humilde. Então Jesus é o nosso modelo. E eu queria te convidar a abrir Isaías aí no capítulo 66. O capítulo 66 de Isaías, ele justamente, ele nos mostra aqui, irmãos, ele revela quem é o Senhor. É aquilo que eu falei há pouco, né? Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele diz assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas as coisas, e assim vieram a existir, diz o Senhor. Nós precisamos nos lembrar disso, irmãos, que pela palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Deus foi falando e as galáxias foram sendo criadas. Deus foi falando e o planeta Terra foi formado, foi sendo formado. Em cada detalhe. Não foi a minha mão que fez todas essas coisas e assim vieram a existir, diz o Senhor. É para este que olharei. Aí olha o que Deus diz. É para esse tipo de pessoas que os meus olhos estão voltados. Para humilde e contrito de espírito e que treme da minha palavra. E aí ele entra no versículo 3 aqui, e eu entendo aqui que o Senhor vai falando, olha, isso é diferente de ser religioso. Porque ele fala assim, ó, mas o que sacrifica o boi é como o que mata um homem. O que traz o sacrifício, se ele não tiver um coração quebrantado, se ele não for humilde, se ele não for contrito, o mesmo que traz o sacrifício, ele mata o seu semelhante. O que mata o boi para o sacrifício é como que mata o homem. O que sacrifica um cordeiro é como que o degola o cão. O que oferece uma oferta no altar é semelhante ao que oferece sangue de porco e que queima incenso e que adora um ídolo. Eles escolheram os seus próprios caminhos. A sua alma tem prazer nas suas abominações. Então, amado, o que nos difere de um religioso? A disposição da humildade. O que nos difere do religioso é a disposição da humildade. É a disposição de ir para a cruz.
Então, nós estamos aqui numa demanda, eu mais 2, mais 3 aqui, está todo mundo certo, está todo mundo na sua razão, porque as discórdias são assim, né? Todo mundo tem sua razão. Ou é só lá em casa? Mas aí, irmãos, se ninguém está disposto a ir para a cruz, eu tenho que levantar minha mão. Já que ninguém vai, gente, tá bom, eu vou. Né, lógico, você não vai levantar a mão, não é que nem o fariseu lá, né? Que vai. Mas você tem que colocar, bom, se ninguém quer, eu vou para a cruz. Esse tem que ser o nosso coração. Porque é esse caminho de humildade que difere quem serve o Senhor do religioso. Então, amados, só quando nós levarmos a sério as Escrituras, entendermos que Deus se preocupa mais com a unidade do que sacrifícios, do que religiosidade. O Senhor está preocupado em nos tornarmos um, é a oração de Jesus. Jesus orou por isso. Tantas coisas que Jesus poderia ter orado naquele momento, tantas demandas, Jesus estava deixando os discípulos, ele ia voltar para o Pai, tantas recomendações, tantas coisas que ele teria que pedir pelos seus discípulos, e Jesus gasta um tempo para dizer para Deus, Deus, que eles sejam um, como eu e ti somos um. Então, unidade é algo que está no coração de Deus, e nós precisamos olhar para a palavra de Deus, quando ela fala dos princípios de relacionamento, em todos os níveis, desde o relacionamento no casamento, pais e filhos, nós com os nossos pais, irmãos, trabalho, em tudo, nós temos que olhar para a palavra de Deus, nós temos que pautar os nossos relacionamentos, não naquilo que a gente pensa que é certo, não nos nossos achismos, mas nós temos que pautar os nossos relacionamentos na palavra de Deus, assim como tudo que nós fazemos. Nós temos que buscar a referência na palavra de Deus. E agora eu quero ler com vocês alguns textos que falam dessas coisas. O primeiro é Provérbios 6,16. Esse também é bem conhecido. Esse texto ele fala o seguinte, ele fala que existem 6 coisas que o Senhor odeia. E eu acho que quando o Espírito Santo estava inspirando esse texto aqui, né? Ele escreveu lá 6 coisas que o Senhor odeia, né? Ou melhor, são 7. São 7 coisas que ele abomina. E amados, todos esses pontos aqui estão ligados a relacionamento, a uns para com os outros. Então, o que Deus abomina? Olhos arrogantes. Olhos arrogantes, atitude de prepotência, de desprezo com relação aos outros. Deus abomina. Olhe para essa palavra. É a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que Deus abomina olhos arrogantes. Deus abomina língua mentirosa. Deus abomina mãos que matam o inocente. Olha que interessante. Olhos arrogantes está na mesma lista daqueles que matam o inocente. Então, às vezes, irmãos, a forma que nós olhamos para as pessoas tem o mesmo peso de como se nós matássemos as pessoas. O coração que trama maldade, pés que se apressam para fazer o mal, que ficam maquinando, que ficam planejando o mal, e aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, é uma lista aqui que, irmãos, nós temos que ser sinceros conosco mesmo. E nós temos que ver se a gente está nessa lista aqui, está praticando alguma coisa dessa lista. Porque a Bíblia diz que isso Deus abomina. E nós não podemos ter práticas que Deus abomina. Não combina. E são comportamentos aqui que eles são do âmbito relacional, são de interações pessoal, de pessoas para pessoas. Esse tipo de comportamento, ele só se manifesta porque nós vivemos em comunidade. Porque se você morasse numa ilha
não habitada, que passaria a ser habitada depois que você fosse morar para lá, você não ia ter olhos arrogantes. Para quem que você ia ter olhos arrogantes? Só está você na ilha. Você não ia mentir, você ia mentir para quem? Você está sozinho na ilha. Você não ia matar ninguém, só você matar você mesmo. Você não ia tramar maldade se você está sozinho morando numa ilha. Vai maquinar maldade contra quem? Você não vai pensar em fazer o mal, vai fazer o mal para quem? Para o coqueiro? Você não vai semear contenda entre os irmãos. Você está sozinho na ilha, vai semear contenda entre as pedras lá? Então, irmãos, são comportamentos, são pontos que estão relacionados ao nosso relacionamento entre pessoas, em vários níveis. Volto a dizer, começa a partir do casamento, começa a partir do relacionamento pais e filhos, é trabalho, é escola, é igreja, e aí nós vamos. Então, se nós estivéssemos numa ilha deserta, a gente não estaria envolvido com essas coisas. Mas é porque nós somos uma comunidade. É porque nós vivemos juntos. É porque eu não posso viver sozinho, eu não posso viver isolado, que nós temos esses desafios, irmãos. E aí, Efésios, dá uma olhadinha lá. Efésios, no capítulo 4, ele diz assim: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação, com que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Deus, Ele quer fazer no coletivo, é em todos. Gálatas, no capítulo 3, versículo 27 e 28. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, mas todos vós sois um em Cristo. Somos um em Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, porém, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que Paulo está dizendo assim, gente, pelo amor de Deus, gente, não é? Que digais a todos a mesma coisa, tenham o mesmo parecer, que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido, no mesmo parecer. Aí você vai dizer, não, mas isso aí não existe. Isso aí é impossível. Mas a mesma Bíblia que fala para a gente fazer isso aqui, ela também fala o seguinte: mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Amém? Por quê? Por causa da cruz. Filipenses, capítulo 2. Do 1 ao 3. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entráveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando
as mesmas coisas. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cruz. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Vamos ler juntos isso aqui? Cada um vamos? Tem professor aí para ajudar? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É uma ordenança, irmãos. É uma ordenança. E aí, para a gente finalizar, eu penso assim que, deixar assim como uma sugestão aqui, a gente lê as cartas de João, que trata praticamente só nesse assunto. Mas 1 João, capítulo 2, do 9 ao 11, está escrito assim. Fala de unidade. Fala de uma vida entre irmãos. Fala de uma família, de um pai que gerou filhos para viver em unidade. Aquele que diz que está na luz. Então, é aquela história, é aquele que sacrifica o boi, pode ser o mesmo que mata o homem. Que Isaías falou lá. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. E a gente, quando lê esse versículo, não sei você, eu tenho uma mania de falar, não, mas eu não odeio. Eu não odeio. Não, eu não odeio ninguém. Não odeio, mas eu faço acepção de pessoas. Eu não odeio, mas eu faço algumas coisas que, no fundo, é praticamente ódio. Porque eu não amo. Então, aquele que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão, permanece na luz. Nele não há nenhum tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão, está nas trevas. E anda nas trevas. E não sabe para onde vai. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, é uma palavra dura. É uma palavra que nos incomoda. Mas é a palavra de Deus. Não tem como a gente pegar uma fita isolante e tapar na Bíblia. Não tem como. Está aqui. A gente vai ter que conviver com essa palavra e vamos ter que deixar essa palavra nos tratar. Amém? Aí no capítulo 4, versículo 10, do 10 ao 12, ele vai dizer o seguinte: nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Esta é a palavra de Deus para nós. E aí, irmãos, só para a gente assim avaliar. Você já pensou, você já parou, como que as pessoas que não têm o conhecimento nenhum de Deus, como que eles olham para nós? Lá na minha rua, lá, como é que os meus vizinhos olham para nós? Como é que os meus vizinhos, porque assim, os vizinhos, eles nos conhecem. Os meus vizinhos, eles sabem como é que eu trato a minha esposa, como é que eu trato os meus filhos. Os vizinhos, eles nos conhecem. Como é que os vizinhos nos veem como igreja? Então, o mundo, ele olha para nós, e muitas vezes o mundo vê que a gente não se parece com Cristo. E nós estamos dizendo que somos de Cristo. Nós dizemos que somos de Cristo, mas o mundo olha para nós, vê o nosso nível de unidade, o nosso padrão de unidade, de uns aos outros, e fala, puxa vida, mas tem uma coisa errada. E há uma grande lacuna entre o que nós cremos e da forma que nós agimos. Há um buraco em relação ao que nós cremos e ao que nós agimos, da forma que nós agimos. Então, há muitas pessoas na nossa volta,
E Jesus falou que a nossa unidade vai revelar Ele a essas pessoas. E se nós não estamos vivendo unidade, nós não estamos revelando o Senhor. E nós precisamos pensar nisso. Por quê? Porque quando Jesus, nós vamos participar da ceia, já agora. Quando o Senhor Jesus, Ele convida os seus discípulos. Irmãos, Jesus, Ele tinha todo o direito de não permitir que Judas estivesse na mesa. Então Jesus, ele tinha todo o direito de não ter a presença de Judas ali. Mas pelo contrário, Judas estava comendo no mesmo prato de Jesus. Jesus, ele sabia do pecado de Judas, do defeito de Judas, aonde ele estava errando, mas ele não estava ali para condenar Judas. Então, esse é o coração do Senhor. Esse tem que ser o nosso coração com os nossos irmãos. Tem irmãos que andam conosco em velocidades diferentes. Nós temos que amar todos, nós temos que nos doar a todos. Nós temos que ajudar os nossos irmãos nas nossas fraquezas. Nós temos que ser um em Cristo. Porque nós fazemos parte de um mesmo corpo. O pão, ele é um só. É um único pão. E nós fazemos parte desse corpo. E quando Paulo fala da ceia, essa era a crise daqueles irmãos. Havia divisão. Havia divisões na vida daqueles irmãos. E aí Paulo fala que ele não louvava eles da maneira que eles se comportavam. Ele fala, eu ouço que quando vocês se reunirem, há divisão entre vós. Então Paulo, ele traz uma palavra de exortação aos irmãos. E eu quero que você abra a tua Bíblia, em 1 Coríntios 11, ali, para que a gente possa ler a partir do 17. E depois nós vamos orar. Depois que a gente lê isso aqui, nós vamos orar. E eu creio que nós precisamos orar, irmãos, e entender qual é a nossa parte na unidade. Cada um de nós temos uma parcela nessa unidade. Primeira Coríntios 11. Nisto que vou dizer, não vos louvo, pois vos reunis não para o melhor, senão para o pior. Gente, que coisa maluca, né? As pessoas estavam se reunindo em nome de Deus e não era para o melhor. Era para o pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para os que têm a aprovação de Deus se manifestam no vosso meio. Então, irmãos, a única diferença que pode ter é daquele que anda com Cristo e daquele que não anda com Cristo. Entre aqueles que andam com Cristo não pode haver divisão. Não pode haver diferenças. Não pode haver contendas. Se todos nós andamos com Cristo, nós precisamos andar em unidade. Quando vos reunir para comer no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Cada um está pensando em si. Cada um está sendo egoísta. Cada um está se preocupando só com a sua situação, só com a sua posição, só com o seu direito, Paulo está dizendo. Assim, um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes em casa onde comer e beber?
Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Sabe quando Jesus serviu os discípulos, irmãos? Sabe quando Jesus lavou os pés deles? Sabe quando o Senhor partiu o pão e deu para eles? Na noite em que ele foi traído. Então nós, irmãos, no dia em que nós somos traídos, no momento que nós somos traídos, esse é o momento de lavar os pés dos nossos irmãos. Amém? É fácil? Não é. Mas esse é o modelo de Cristo. E quando nós somos traídos, nós vamos para o tribunal. Nós vamos requerer os nossos direitos. Quando nós somos traídos, nós gritamos pelos nossos direitos. Mas quando Jesus foi traído, ele alimentou. Ele partiu o pão. Ele lavou os pés. Então, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu o pão, e tendo dado graças, disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem, pois, a si mesmo, antes de comer o pão e antes de beber esse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. E aí Paulo dá uma receitinha aqui, irmãos, de sabedoria. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vou repetir. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, e vocês percebem que a gente faz ao contrário, nós julgamos o outro. A palavra está dizendo: se eu julgar a mim mesmo, eu não serei julgado. Porque quando eu julgo a mim mesmo, quando eu entendo que eu não tenho direito a nada, que eu sou um servo, que o meu Senhor, na noite que foi traído, ele lavou os pés dos discípulos. Ele não correu para o tribunal requerer os seus direitos, mas ele lavou os pés daquele que o traiu. Esse é o meu caminho. Esse é o caminho que eu tenho que andar nele. É um caminho de humildade. É um caminho de mansidão. É um caminho de cruz. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E glória a Deus por essa palavra, irmãos. Glória a Deus porque o Senhor nos deixou esses ensinamentos. Glória a Deus porque o Senhor nos leva a esses textos que nos confrontam para que nós não sejamos condenados com o mundo. Porque se nós abandonarmos essas verdades, irmãos, se nós formos deixados pelo nosso próprio coração nos levar, nós vamos ser condenados pelo mundo. Se nós deixarmos de lado essas palavras, se nós deixarmos de lado essas palavras que são duras, que nos confrontam, nós vamos ser condenados com o mundo. Mas graças a Deus que o Senhor nos traz a sua palavra. E nos dá um tempo de conserto, e nos dá um tempo de nós organizarmos as nossas vidas na graça e no poder do Espírito Santo. E é isso, amados. Então, portanto, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. E esse esperar um pelo outro aqui, às vezes os irmãos ficam esperando uns pelos outros fazer a fila aqui, né? Não é isso. É entender que o outro é mais importante. Irmãos, essa palavra tem que assentar no nosso coração, que o meu irmão é mais importante que eu.
Mas se a gente estiver disposto a isso, o Espírito Santo vai fazer isso, irmãos. Se você estiver disposto a pagar o preço dessa palavra, de a outra pessoa ser mais importante que você, o Espírito Santo vai fazer essa obra e isso vai encarnar em nós. Essa palavra vai se tornar parte do nosso ser. Amém? Vamos orar? Olha, quando eu li essas coisas aqui, irmãos, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um concerto. Eu não tinha outra coisa para fazer. Ô, fulano, como é que você está, rapaz? Quanto tempo? Viu, eu queria falar com você. Então, rapaz, eu não devia ter falado aquilo que eu falei. E assim, irmãos, eu não falei nada que não era verdade. Eu não estava fora da minha razão. Mas eu não podia ter falado. Porque quem faz justiça é o Senhor. Eu falei, viu, quer que você me perdoa. O que eu falei para você eu não deveria ter falado. Daí é engraçado, né? O perdão é um troço doido, né? Não, pelo amor de Deus, rapaz. Que isso, não, foi eu que errei. Eu também não devia ter feito aquilo. E aí parece que o Senhor derrama uma graça, uma unção assim. Então vamos tomar um café, vamos dar um abraço. Vamos viver um tempo novo. É assim que acontece, irmãos. Mas assim, peguei umas 3 vezes do telefone, né? Porque é humilhante. A nossa vontade é gritar para o tribunal. Eu estou certo. Eu estou certo. Mas não é esse o caminho que Jesus nos ensinou. Vamos orar sobre isso, irmãos?